Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tá tudo bem? Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, né, gente? É a primeira sexta-feira de 2024 e a gente tá por aqui para fechar essa semana, a primeira de 2024 do ano novo, né? Pra gente começar assim esse ano com muita, na verdade já passamos por aqui, trouxemos muitas informações para vocês, seja de futebol, seja das notícias de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Mais um dia pra gente trazer notícias, trazer informação. Você sabe que nesse nosso primeiro vídeo a gente traz para vocês informações, notícias do seu time do coração, de esporte, de futebol, do Mercadão da Bola. A partir de agora a gente traz para você que está ligado com a gente. Esse nosso vídeo hoje está subindo um pouco mais tarde porque nós tivemos um probleminha, para não dizer um problemão de internet aqui na nossa residência, menina, na nossa residência no meu computador, e aí a gente teve esse atraso, mas estamos chegando com as informações. Por exemplo, vamos falar do Vasco. Após o último aporte 777, ainda precisa investir dinheiro no Vasco? Já a gente explica essa situação, porque muita gente me pergunta: Cristiano, e essa SAF do Vasco e essa 777 Partners? Por mais que eu explique, parece que as pessoas não entendem, né? Mas já a gente vai esclarecer para vocês que estão ligados com a gente essa SAF do Vasco, ou pelo menos parte, né? Ou pelo menos o momento agora da SAF do Vasco, como é que tá o Clube de Regatas Vasco da Gama se falando em futebol. A gente traz já para você. No Flamengo tem nova reunião por Léo Ortiz. Staff entra em rota de colisão com o Bragantino. Pois é, já. No São Paulo, o interesse da CBF por Dorival Júnior ameaça planos e deixa São Paulo em alerta sobre futuro. No Palmeiras anuncia a renovação com Murilo, o zagueiro Murilo, até o fim de 2027. Bacana, hein? Seleção brasileira de futsal é convocada para a Copa América. E mais, no Bahia, com Everton Ribeiro, né? E maior compra do Nordeste, Bahia muda patamar com mercado agressivo. O Bahia tá indo com força no mercado, né? Carpini fala de conversas com Santos e Cruzeiro e mostra incômodo. Abre aspas, informações distorcidas, fecha aspas. A gente explica já, porque a gente viu aqui notícias do Cruzeiro, notícias do Santos, falando na possível contratação do Carpini, né? Agora ele deu a versão dele aí de todas as notícias, as informações que foram divulgadas aí no mercado, né? Grêmio avança com o São Paulo e fica perto de acertar a venda de Ferreira. No Vasco, o Vasco terá jogos do Carioca no mesmo dia de amistosos. O Vasco vai fazer uma pré-temporada no Uruguai. A gente explica essa situação daqui a pouquinho para você que está ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Enquanto isso, deixa aí a sua curtida, mais conhecida também como like, que ajuda demais a gente. Pois é, curta muito esse vídeo. Tem um espacinho de comentários aqui para você comentar sobre os assuntos que vamos trazer para vocês já. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve e não se esqueça de acionar o sininho de notificações em todas. Por que isso é importante, Cristiano? Porque assim que subir um vídeo novo no canal, o YouTube manda exclusivamente uma mensagem para você avisando: tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir as nossas informações. Belezinha? Compartilha também aí com seus grupos das suas redes sociais. É só um minutinho e eu volto já depois dos recados de Porções e Bolos da Linde. E também Cristiano Santos, a voz que divulga você. E a nossa tradicional vinheta também vem em seguida. E aí sim, a gente volta com muita informação para você.
Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Tá vendo, gente? Foi rapidinho, a gente já tá de volta agora para trazer notícia, trazer muita informação para você que tá ligado com a gente. Devido ao nosso problema aqui de internet, a gente não vai falar hoje, né, da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive o Vasco joga hoje, né? O Vasco estreia hoje, o Flamengo também estreia nesta sexta-feira, mas infelizmente devido ao problema aqui que eu tô tendo com a minha internet, na conexão aqui eu não tô conseguindo acessar os sites aqui para buscar os jogos para vocês. Mas na segunda-feira a gente volta aí a falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos então começar o nosso giro de notícias, de informação para você que tá ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá, né, rapaz? Pois é, já peço a você que deixe aí o seu like, que é muito importante pra gente. Quanto mais curtida tiver no vídeo, o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir esse nosso conteúdo aí. O mesmo, né? A plataforma espalha aí e vai indicando para mais pessoas, né? Aqui na plataforma YouTube. Belezinha? Chega de enrolação, vamos de notícia. Após o último aporte 777, ainda precisa investir dinheiro no Vasco? Vamos explicar para você. A 777 Partners aportou 310 milhões de reais no Vasco desde que assumiu a SAF em 2022. Por contrato, a empresa ainda tem mais 2 aportes para cumprir neste ano e em 2025, totalizando os 700 milhões que acordou pagar por 70% do futebol do clube. E depois, como fica o investimento? Essa tem sido uma dúvida comum entre torcedores vascaínos nas redes sociais. Após depositar os 270 milhões previstos para 2024 e os 120 milhões prometidos para 2025, a 777 terá a obrigação de colocar mais dinheiro no Vasco? Essa é a pergunta também do torcedor. Contratualmente não. Ao transferir o último centavo dos 700 milhões, a 777 terá encerrado o compromisso de investimento equivalente à compra de 70% das ações da SAF. Daí em diante, a empresa terá que arcar com as próprias pernas, ou andar com as próprias pernas, né? Como destaca
o próprio balanço financeiro divulgado no ano passado. Por outro lado, existem metas relacionadas ao futebol que precisam ser alcançadas a essa altura. A principal delas, uma performance com metas de classificação e títulos nacionais e internacionais estabelecidos em contrato, ou possuir um dos 5 maiores orçamentos, né, do futebol brasileiro. Se houver títulos de campeonatos a nível nacional e internacional, está tudo certo. Caso não ocorra, eles terão de investir dinheiro no patamar dos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro, explicou o vice-presidente Carlos Alberto Osório na ocasião do acordo com a 777. O parecer da Comissão Especial do Conselho Deliberativo na época deu mais detalhes sobre a penalização prevista caso um ou outros objetivos não sejam alcançados. Abre aspas, caso ao menos uma das metas acima, como já dissemos aqui, não seja cumprida em determinado ano, há previsão de restrição à distribuição de dividendos de forma gradual, com base na performance esportiva obtida pela companhia, e pode ficar restrita apenas à distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício. Este será o ano com mais investimento da 777, como previsto no contrato da compra da SAF. Os 270 milhões de reais, no entanto, só caem nos cofres em setembro, após o fechamento da segunda janela de transferências. É possível que haja adiantamento, como aconteceu na última temporada, mas o Vasco não trabalha com essa possibilidade no momento. A maior parte desse dinheiro, portanto, será usada no início do ano que vem. Não só para contratações, mas para melhora aí da estrutura também, né, da estrutura do clube. Os 120 milhões que cairão em setembro de 2025 devem ser aplicados na temporada 2026. Assim, a partir de 2027, o grupo americano não tem obrigações sobre valores específicos, mas isso não significa que a 777 não terá que injetar dinheiro na SAF do Vasco. Para quem não entendeu, é o seguinte: terminou os aportes, a 777 ela tem que continuar bancando todo a despesa do futebol. Tem que buscar investidores, no que eu digo patrocinadores. São Januário vai passar por uma reforma em breve, não se sabe se ainda esse ano, mas possivelmente esse ano, né? Vai passar aí por uma reforma, uma ampliação de São Januário. Lembrando que São Januário não é da 777, sim do clube associativo, que tem 30% do futebol do Vasco, né? Então, assim, só para explicar melhor para quem de repente não entende, a 777 está assinado em contrato, ela tem que fazer com que o Vasco volte a ser um time competitivo, a ganhar títulos, como já disse aqui no texto, nacionais e títulos internacionais. Se isso não acontecer, ela pode ficar com apenas 25%, né, do futebol do Vasco, e os outros, né, 75% voltaria para o associativo. Só para esclarecer aí, que de repente muita gente fala, não, essa SAF do Vasco vai dar um calote no Vasco. Se eles forem dar calote, se eles forem dar calote no Vasco, tá tudo em contrato. Quem vai perder é eles, porque eles podem perder 75%, né, do futebol do Vasco, que pode voltar para o associativo. E o dinheiro que foi investido por eles não volta para o bolso deles de novo. Eles perdem esse dinheiro por não cumprir todos os acordos que foram feitos e assinados pelos mesmos em contrato. Entendeu aí? Mas para maiores detalhes, vá lá no GE, escreva lá SAF do Vasco, que você vai ter muita informação no Globo Esporte do Grupo Globo, né, de televisão. Pois é, vamos falar do Flamengo. O Flamengo tem nova reunião por Léo Ortiz. Staff entra em rota de colisão com o Bragantino. Um cabo de guerra que já se aproxima de um mês. Teve mais um capítulo ontem, na quinta-feira. O Flamengo voltou a se reunir
por Léo Ortiz, que por sua vez repetiu a estratégia de cobrar do Bragantino redução nos 12 milhões de euros, 65 milhões de reais, na cotação atual, né? Pedidos aí pela venda. Dessa vez, o empresário Paulo Pitombeira comandou a força-tarefa em posicionamento firme com Diego Serri, executivo do clube paulista. O Bragantino tem uma proposta de renovação contratual para o Ortiz, com aumento salarial que o clube entende colocá-lo entre os zagueiros mais bem pagos do país. O agente, por sua vez, não deu margem para abrir negociação e reforçou que a decisão do jogador é pela transferência para o Flamengo. As conversas que iniciaram em tom amistoso esquentaram nos últimos encontros e os próximos dias serão decisivos para saber se as partes chegam a um consenso ou se a tratativa de saída será litigiosa. O Bragantino se apresenta para a temporada 2024 na próxima segunda-feira. Léo Ortiz e seus agentes voltaram a bater na tecla de que há um trato para que o Bragantino reduza a pedida a partir do momento que o jogador decidisse sair. O clube, por sua vez, rebate dizendo que o acordo só vale para ofertas que venham do exterior. O Flamengo posicionou novamente para Ortiz e seus representantes na quinta-feira, ou seja, ontem, de que está disposto a fazer novos esforços desde que o Bragantino sinalize uma redução na pedida. A oferta inicial dos rubro-negros foi de 5 milhões de euros, menos da metade da resposta que veio de Bragança Paulista. Tite segue à espera do reforço. O treinador, além de tê-lo convocado para a seleção brasileira em 2022, é amigo de seu pai, o Luiz Fernando Ortiz, campeão do mundo de futsal pelo Brasil, e já manifestou o desejo de contar com o zagueiro a partir de 2024. O Bragantino tá na sua, né, rapaz? Tem contrato aí com o Ortiz, se eu não me engano, até 2027, né? Então, tem contrato o jogador, né? O Flamengo tem que é o jogador, lógico, que é um bom jogador, tem que pagar, gente. Tem que pagar. O Flamengo pagou quase 80 milhões aí pro Dela Cruz. Claro que a vontade do jogador conta muito. E pelas informações que a gente tem e a gente acompanha, o Léo Ortiz quer ir pro Flamengo, né? Então a vontade do jogador conta muito. O problema é que o investimento que foi feito no jogador, o Bragantino quer esse dinheiro de volta, né? Porque o Bragantino investiu um dinheiro no Léo Ortiz e quer esse dinheiro de volta. Essa briga vai longe, menino. Falar do São Paulo, porque a gente vai falar já que o Edinaldo Rodrigues, né, que tinha sido afastado da presidência da CBF, voltou, né, rapaz? Voltou a ser presidente da CBF e com isso, no seu primeiro discurso aí depois da volta, né, um dos seus primeiros discursos, disse que vai definir em breve a situação de técnico da seleção brasileira em definitivo, né? No caso, técnico de verdade, efetivar um técnico, já que o Ancelotti acertou um contrato novo aí com o Real Madrid e não vai ser mais técnico da seleção brasileira. Por isso, Dorival Júnior do São Paulo é um dos nomes aí cotados para assumir a nossa seleção. Interesse da CBF por Dorival ameaça planos e deixa São Paulo em alerta sobre futuro. São Paulo começou 2024 tranquilo, campeão da Copa do Brasil, com Dorival Júnior garantido como técnico e participando diretamente do planejamento para os campeonatos da temporada. A paz, porém, durou pouco. O interesse de Edinaldo Rodrigues, atual presidente da CBF, no treinador do tricolor preocupa e muito o clube. Pois é, Dorival Júnior tem contrato com São Paulo até o fim de 2024 e é fundamental no planejamento para esta temporada, que terá Campeonato Paulista, Supercopa do Brasil, Libertadores da América e Brasileirão para serem disputados. Com perfil completamente encaixado ao dia a dia do clube, o treinador é visto internamente como peça decisiva no desempenho nas competições do ano. A volta de Edinaldo Rodrigues para a CBF, porém, pode mudar o rumo do São Paulo em 2024.
presidente da Confederação Brasileira de Futebol, demonstrou na última quinta-feira, ou seja, ontem, o interesse em contratar Dorival Júnior. Já entrou em contato com o presidente Júlio Casares para avisar que pretende conversar com o treinador. O interesse da CBF em Dorival Júnior pegou o São Paulo de surpresa. Não estava nem de perto nos planos do clube. Perdeu o treinador no início deste ano. Decisivo na conquista da Copa do Brasil, o técnico participou aí da escolha de jogadores que negociaram e negociam com o tricolor para 2024, já pensando na formação do elenco para a temporada. Até agora, o São Paulo contratou o atacante Eric e os volantes Bobadilha e Luiz Gustavo. Todos tiveram a aprovação de Dorival Júnior, de acordo aí com o treinador, com o que o treinador pensa, né, para a equipe, para os campeonatos que vai disputar nesta temporada. As contratações foram pensadas pelo São Paulo também, de acordo com o esquema tático preferido de Dorival Júnior. Durante a vitoriosa campanha da Copa do Brasil do ano passado, o treinador optou pelo clássico 4-4-2, com 2 atacantes mais centralizados. A escalação preferida de Dorival neste período, com todos os seus principais jogadores à disposição, era Rafael no gol, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Nestor e Rato, no caso o Wellington Rato, Lucas e Caleri na frente. Além do esquema tático, o que fez diferença para o São Paulo em 2023 foi o espírito motivador de Dorival Júnior ao chegar no clube em meio a um momento de desconfiança de torcedores e pouca crença em algo bom até o fim da temporada. O treinador demonstrou acreditar que poderia conquistar um troféu pouco tempo depois. Estou vindo para o São Paulo com esse objetivo. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante e que, de repente, não vivencia o momento que merece, mas que pode voltar a ser em questão de tempo, meses. Tudo vai depender do trabalho, dedicação, acreditarmos. Eu estou plenamente consciente do passo que estou dando. Terei um tempo de contrato que depois, no fim dele, vocês podem me fazer a mesma pergunta, disse ao ser apresentado como técnico do São Paulo. Campeão da Copa do Brasil, Dorival então passou a participar diretamente do planejamento para a Libertadores de 2024. Não apenas chegada de jogadores, mas de dispensas também. Mendes, Luan e Natan, por exemplo, não devem ficar no São Paulo, porque não fazem parte dos planos do treinador e, consequentemente, do clube. Dorival Júnior também tem papel fundamental no bom relacionamento no dia a dia do CT da Barra Funda. Querido pelo elenco, o técnico é visto como um paizão no dia a dia, agitado com a dura rotina de jogos e viagens, por ter boa relação com jogadores, mesmo que diante de cobranças por evolução. Diante de todo esse cenário, São Paulo não vai medir esforços para ficar com Dorival Júnior caso a CBF, de fato, procure o treinador. Por outro lado, entende que a vontade do técnico pode falar mais alto. Afinal, treinar a seleção brasileira sempre foi um dos objetivos dele. A CBF tem a capacidade de poder definir tudo isso. Temos que respeitar e torcer para o profissional que seja escolhido, disse Dorival em abril do ano passado, enquanto a CBF também procurava por um técnico. O que for para acontecer, que aconteça. Nunca forcei situação, nunca fiz assim um esboço do que seria há 1 ano, 2 anos. Nunca me preparei para uma situação. Uns falam que planejamento é fundamental. Eu nunca fiz isso. Sempre tive a confiança que Deus me colocaria nos momentos corretos. Sempre foi assim, não vai ser diferente, comentou aí o Dorival Júnior. Agora, imagine a situação do São Paulo. São Paulo planejou, está dispensando jogadores, contratou jogadores pensando na maneira que o Dorival Júnior trabalha. Aí, se o Dorival Júnior acertar realmente com a seleção brasileira, aí chega um outro treinador. O treinador fala assim, esse jogador aqui eu não quero contar com ele não, cara. E o cara acabou de chegar. E aí? Vou dar um exemplo do Eric, que veio do Ceará, né? Assinou um pré-contrato ainda no ano passado e chegou no começo desse ano, aliás, ainda no ano passado, né? Em dezembro do ano passado, no São Paulo.
Se um novo treinador chegar, caso o Dorival Júnior vá para a seleção, falar assim, eu não quero contar, é só um exemplo, tá? Tô falando que vai ser o Eric. Mas eu não quero contar com o Eric para essa temporada não, porque eu acho que ele não é jogador pro esquema que eu gosto de jogar. E aí, meu amigo? Porque se muda tudo. Vai mudar tudo, é um novo jeito de jogar. Né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Nesse momento, já disse para vocês em outras ocasiões aqui, que para mim o técnico da seleção brasileira, hoje, com todos os méritos, né, não sei se vai dar certo, porque a gente não tem uma bola de cristal para ver o futuro, né? Mas seria o Abel Ferreira do Palmeiras, o melhor. Depois do Abel, o melhor para mim é o Dorival Júnior. É o Dorival Júnior. Como eu acho que a CBF, na minha maneira de ver, eu acho que a CBF já procurou o Abel Ferreira. Só que o Abel Ferreira é um cara muito certinho, né? Um cara muito correto. E a CBF não é uma entidade correta. Ele não vai ter carta branca lá, né? Que a gente sabe que não é o técnico que convoca jogadores. Então assim, não estou dizendo que o Dorival Júnior não é um cara correto. É também. Mas parece que quando esses caras chegam na seleção brasileira, eles, né? Eles se juntam com aquela turma podre lá, gente. Olha o Tite. Falei, se o Tite não der jeito nessa seleção brasileira, ninguém dá. E Tite fez um bom trabalho lá, mas não ganhou a principal competição que a gente não ganha há muito tempo, que é uma Copa do Mundo. Então saiu como derrotado também, né? É difícil. Vamos aguardar o que acontece, mas para mim a melhor opção seria o Abel Ferreira do Palmeiras. Se o Abel Ferreira, que nem eu disse do Tite quando ele assumiu, não desse um jeito nessa seleção brasileira, se deixassem, falar, Abel, é com você, você convoca os jogadores que você quiser, você barra quem você quiser, aí sim, aí o negócio ia melhorar, mas, sinceramente, acho difícil, acho que eles já até foram atrás de Abel Ferreira, mas Abel falou assim, não, eu não trabalho desse jeito não, menino, se eu for para a seleção, assumir a seleção brasileira, vai ser do meu jeito, e aí do jeito do treinador, não dá, né, rapaz? E aí eles, com certeza, eles vão com força atrás do Dorival Júnior. Falar do Palmeiras anuncia a renovação com Murilo até o fim de 2027. Zagueiraço, né, rapaz? O Palmeiras anunciou na última quinta-feira, ou seja, ontem, a renovação de Murilo. O zagueiro tinha contrato até o fim de 2026 e prolongou o acordo por mais um ano, até dezembro de 2027. Estou começando o ano da melhor maneira. Fico muito contente, feliz e honrado por defender essa camisa tão pesada. Foram 2 anos de muitos títulos e vitórias. E vamos trabalhar para que possam vir mais títulos ou vir muitas outras conquistas, né? Só tenho de agradecer ao Palmeiras e a todos os torcedores, disse o zagueiro. Murilo chegou ao Verdão como um nome pouco badalado em janeiro de 2022, mas mudou a própria condição e tornou-se titular absoluto na equipe. O zagueiro, inclusive, tinha propostas de Flamengo e Tigres do México no mesmo período, mas terminou optando pelo Verdão. Foram 105 partidas disputadas desde então, com 16 gols marcados. 16 gols, rapaz. É um zagueiro artilheiro também, né? E 5 assistências distribuídas. Na temporada de 2023, o zagueiro disputou 48 partidas e marcou 5 gols. Ele faz muitos gols mesmo, né? É o Murilo, boa notícia aí para o torcedor do Verdão. Tem contrato tinha, né? Até 2026. Conseguiu aí, o Palmeiras acabou ampliando até 2027. Quando, possivelmente, a Leila, né? O ano que vem tem, acho que esse ano, né? Tem eleição no Palmeiras. E possivelmente a Leila deve ganhar e deve ficar até 2027, é quando encerra o contrato aí do Murilo com o Verdão. Vamos aguardar para ver o que acontece. Falar da seleção brasileira de futsal, que é convocada para a Copa América. O técnico Marquinhos Xavier convocou ontem os 16 atletas que vão defender o Brasil na Copa América de futsal. No grupo estão grandes nomes da geração, incluindo Pito, atual melhor jogador do mundo,
A competição será em Luque, no Paraguai, entre 2 e 10 de fevereiro. Os 4 primeiros colocados na Copa América garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal. O Brasil ainda não conhece seus adversários da fase de grupos, porque o sorteio acontece no dia 12 de janeiro. Apenas 2 dos 16 atletas da lista de Marquinhos atuam no Brasil. Leandro Lino, do Sorocaba, e Marcenho, que foi anunciado no Jaraguá na última sexta-feira. Neguinho, que foi campeão da Liga Nacional de Futsal 2023 pelo Atlântico, se transferiu para o Palma da Espanha. Então os convocados são os seguintes: os goleiros, o Roncalho Anderlecht, Roncalho do Anderlecht da Bélgica, Guita do Acta da Rússia e Carlos Espíndola do Jaén da Espanha. Os fixos: Neguinho do Palma da Espanha, Gadeia do El Pozo da Espanha também e Marlon do El Pozo também da Espanha. Os alas: o Valério do El Pozo da Espanha também, o Leandro Lino do Sorocaba, que joga no futebol brasileiro, Arthur do Benfica de Portugal, Marcenho do Jaraguá, também aqui do futebol brasileiro, Nunes do Benfica de Portugal, Diego do Barcelona da Espanha e Matheus também do Barcelona da Espanha. Os pivôs: Pito do Barcelona também da Espanha e o Rafa Santos do El Pozo também da Espanha e o Rocha do Benfica de Portugal. Muitos jogadores convocados aí do futebol espanhol, né? São esses jogadores aí convocados para a seleção brasileira que vai disputar aí a Copa América, que dá vaga, né? Que dá vaga então no Mundial de Clubes. A gente vai acompanhar, aliás, Mundial de Clubes mesmo, né, rapaz? Mundial de clubes aí de futsal. Falar do Bahia, o Bahia tá no mercado, rapaz, tá numa agressividade no mercado, né? Tá contratando jogadores aí por valores do tamanho do City. Com Everton Ribeiro e maior compra do Nordeste, Bahia muda patamar com mercado agressivo. Há cerca de um ano, o Grupo City assumiu a gestão do futebol do Bahia. O tempo pode ser pouco para colher resultados em campo, mas já é o suficiente para o clube mostrar força no mercado de transferências. Esse foi o recado passado pelo Tricolor com as contratações de Everton Ribeiro e Jean Lucas. E deve vir mais por aí. Pois é, o Bahia assinou com Everton Ribeiro em fim de contrato, mas abriu os cofres para vencer a concorrência de outros clubes interessados no meio-campista, inclusive o próprio Flamengo, que ofereceu ao camisa 7 uma renovação de vínculo. A oferta do Bahia, com 2 anos de contrato, ganho salarial e possibilidade de renovação automática por mais um ano, foi a mais atrativa para o jogador, que aceitou o desafio de desembarcar em Salvador para um ano do projeto aí sob a gestão do Grupo City. Tudo isso além do projeto voltado para a aposentadoria do meia. O outro reforço já confirmado para 2024 é Jean Lucas e Santos. O Bahia pagou 24,2 milhões de reais para tirar do Peixe o meio-campista de 25 anos. O Internacional também tinha interesse no jogador, mas levou a pior na disputa com o esquadrão. A compra de Jean Lucas é a mais cara da história do futebol do Nordeste. A lista, por sinal, é dominada por contratações feitas pelo Tricolor após a venda da SAF ao Grupo City. Jean Lucas custou 24,2 milhões de reais. Moisés do Fortaleza custou 18. O Jean Lucas é a maior compra do Nordeste. A segunda é a compra de Moisés pelo Fortaleza, que custou aí 18,4 milhões de reais aos cofres do clube cearense. O Joane Charles, do Bahia, que ficou na terceira colocação como a maior compra, com 18 milhões de reais. E o Cauli, do Bahia, 13,8 milhões de reais na quarta colocação. O Gilberto, do Bahia, na época, foi comprado por 13,5 milhões de reais. Moisés, recém-contratado pelo Fortaleza, é o único intruso na lista dominada pelo Bahia. Os outros tricolores na lista são Joanes Charles, Cauli e Gilberto, todos jogadores que chegaram ao clube em 2023, no ano zero do projeto do Grupo City. Antes da chegada aí do
conglomerado, né? O tricolor sequer aparecia no top 3 em maiores aquisições do futebol nordestino, segundo o levantamento feito pelo blog do Cássio Zirpoli. Pois é o Bahia, né, rapaz? É o Bahia, rapaz. O Bahia que tá montando um time forte, né? E parece que vem forte aí para a temporada 2024. Parece, porque a gente sabe que contratações, por mais badaladas que elas sejam, não é certeza de dar certo. Mas boa sorte para o Bahia. Tomara que o Bahia não passe, pelo menos não passando sufoco esse ano de rebaixamento, ficar na parte de baixo da tabela já é um grande ganho, né? Brigar ali por uma pré-Libertadores já tá, né? Já vai ser um ganho aí pro tricolor baiano. E quem sabe, né? Quem sabe longe na Copa do Brasil, quem sabe chegar numa decisão da Copa do Brasil aí, e aí de repente o time do Bahia conquistar uma grana bacana, uma grana legal, né? E chegar numa boa posição também no Campeonato Brasileiro. Claro que o Bahia ainda tem Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, enfim, muitas competições nesta temporada. Falar do Juventude, mais especificamente do técnico Carpini, porque Carpini falou aí de conversas com Santos e Cruzeiro e mostrou incômodo. Abre aspas, informações distorcidas, fecha aspas. O segundo dia de pré-temporada do Juventude foi marcada pela entrevista de Thiago Carpini. A permanência no Alfredo Jaconi foi um dos temas mais abordados pelos jornalistas. Alvo de Santos e Cruzeiro na janela, o treinador demonstrou incômodo com informações distorcidas. O bom trabalho realizado na Série B chamou a atenção de clubes brasileiros e do exterior. O Peixe teve uma proposta rejeitada. Depois Carpini foi sondado pela Raposa. A rádio Itatiaia, em dezembro, afirmou que seria difícil dizer não ao time mineiro, o que gerou críticas por parte do torcedor do Juventude. Eu ouvi muita coisa que não era verdade. Eu ouvi que me apresentaria no Santos no dia seguinte e nem no Brasil eu estava. Não houve esse contato e esse acerto. Houve sim, quando voltei, um contato da diretoria e proposta de outros clubes. Em relação a essa entrevista, foi algo que me chateou muito e mandei mensagem para quem escreveu e repito, o Cruzeiro é muito grande, assim como o Juventude. Quando eu disse que seria difícil negar um pedido do Cruzeiro, qualquer profissional trabalha por essas oportunidades para estar em um grande cenário e que se viesse uma situação do Cruzeiro, eu não teria por que não sentar e ouvir uma proposta. Não queria para o Cruzeiro ou uma situação superior ao Juventude. As informações foram um pouco distorcidas. Da maneira que se colocou foi um pouco distorcida e desrespeitosa da parte de quem escreveu, desabafou. E disse mais, abre aspas, eu acredito na continuidade. Estar no Juventude foi uma escolha. Essas situações de Santos, Cruzeiro e futebol asiático ficaram em 2023. O importante é manter o foco no Juventude, fecha aspas, disse Thiago Carpini. Carpini também comentou a respeito da montagem do elenco para a temporada. O Juventude terá Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão, além de Série A em 2024. O comandante garante estar feliz com os movimentos do clube no mercado e aguarda por mais 4 ou 5 nomes. Toda essa reformulação já era algo planejado e esperado por parte dos atletas, diretoria e comissão técnica. Alguns jogadores já sabiam do interesse do clube em relação à permanência. No imediatismo que vive o futebol, ter continuidade e tranquilidade para colocar as suas ideias é algo muito difícil. Num clube como o Juventude, não podemos nos dar o luxo de errarmos muito. Temos tido cuidado e critério na formação e escolhas. Estamos felizes com o que conseguimos até então. Temos mais 4 ou 5 nomes que a gente gostaria que fizessem parte do elenco desde o início. Não queria que isso se arrastasse muito, mas, por outro lado, tem que tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas. A gente não se dá o direito de errar, até pela realidade financeira. O nosso orçamento é um pouco melhor que ano passado, mas nada comparado a outras equipes, finalizou. O Juventude já confirmou 9 contratações até o momento. O goleiro Renan, o lateral direito, o Everton, o zagueiro Rodrigo San, os volantes Kaique e Luiz
Oyama, o meia Jean Carlos e os atacantes Rildo, Edson Carioca e Cleiton. O clube também acertou a renovação de Nenê por mais uma temporada. O Nenê vai até os 50, rapaz. Nenê não vai parar não, né? Mas assim, é um desrespeito danado, né, gente? É um desrespeito danado que fizeram com o Carpini. Porque eu mesmo noticiei aqui, notícias do GE, do Globoesporte.com, que disse que o Carpini se apresentaria no dia seguinte. Ele, como ele disse aqui, ele nem no Brasil estava. Ele nem no Brasil estava. Olha que ponto chega isso, gente. Olha que ponto chega isso, né? Porque assim, a gente sabe, e a gente não pode chegar aqui e falar que não é. Em comparação a Santos e Cruzeiro, o Juventude é um time muito menor. Isso a gente não vai discutir, né? Com todo respeito ao Juventude, não é a mesma coisa você treinar um Juventude e treinar Santos ou Cruzeiro. No Santos e no Cruzeiro, você vai ter uma projeção, né, muito maior. Evidentemente, apesar do momento ruim das duas equipes, o Cruzeiro lutou para não cair no ano passado e o Santos caiu para a segunda divisão do brasileiro. Mesmo assim, esses clubes são gigantes. E o Carpini, se acertasse com um deles, ia ser uma projeção gigantesca também para a carreira aí desse jovem treinador. Mas, se de repente ele vai ficar no Juventude, se ele fizer aí um campeonato com Juventude muito bom, ele vai se valorizar ainda mais. Porque tem dois lados se ele fosse para Cruzeiro ou Santos. Ele poderia se dar muito bem, fazer uma campanha assim com o Santos, por exemplo, colocar o Santos, uma campanha espetacular e devolver o Santos para o seu lugar, que é a Série A, mas ele poderia também não dar certo no Santos e aí, né, acabar queimando o bom início de carreira do treinador. Tem isso também, né? Mas as pessoas brincam demais, né, gente? As pessoas desrespeitam demais os profissionais, né? Grêmio avança com o São Paulo e fica perto de acertar a venda de Ferreira. Pois é, o Grêmio avançou nas conversas com o São Paulo pelo atacante Ferreira. Outra novela também que já dura bastante tempo, né? Apesar do interesse do Bahia, o Clube Gaúcho considera nos bastidores a negociação com os paulistas a mais próxima de ser concretizada, com detalhes burocráticos por serem superados. Pois é, conforme apurou o GE, existe otimismo do lado gremista para que as tratativas se encaminhem para uma conclusão nos próximos dias. Existe, inclusive, a possibilidade de Ferreira não estar em Porto Alegre no dia 8, quando o Grêmio retorna aos trabalhos. A intenção gremista é receber cerca de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, pelos 35% dos direitos econômicos que detém. Fonte do Grêmio destacam a dificuldade de contratar uma reposição com os valores envolvidos, mas ainda assim se acredita que o negócio contemple o tricolor pelo último ano de contrato com Ferreira. Em relação ao Bahia, as conversas aconteceram entre o clube e o empresário do atleta. Havia negociação de salário e tempo de contrato nos últimos dias. Então Ferreira deve ter o seu destino mesmo no São Paulo, no tricolor paulista. Gente, segura aí um pouquinho que a gente volta já já trazendo mais informações, mais notícias para você que está ligado e ligada sempre com a gente. Tem muito mais informações para você já já. 2 recados e a gente volta em seguida com muito mais para você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde.
Linde. O WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer mais notícia, mais informação, o nosso segundo e último bloco, para a gente fechar aqui essa sexta-feira com as notícias de esporte para você que está aí ligado e ligada com a gente. Falar do Vasco da Gama, voltar a falar do Vasco, e o Vasco terá jogos do Carioca no mesmo dia de amistosos. Pois é, com o início da pré-temporada, viagem para Punta del Oeste, né? E os primeiros jogos do Campeonato Carioca, o Vasco vai ter uma agenda apertada neste mês de janeiro, incluindo jogos no mesmo dia. Pelas tabelas que foram divulgadas até o momento, o Vasco terá dois compromissos pelo Carioca no mesmo dia dos amistosos que serão disputados pelo elenco principal no Uruguai, 18 e 21 de janeiro. Dia 18 deste mês, o Vasco estreia contra o Boa Vista, primeira rodada aí do Campeonato Carioca às 19h30. E também joga contra o São Lourenço, amistoso pela Série Rio de la Plata, horário a definir. No próximo confronto, segundo confronto do Vasco, né, pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, o Sampaio Correia vai ser o adversário do Vasco na segunda rodada às 8h30 da noite. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Deportivo Maldonado, amistoso pela Série Rio de la Plata, horário também a definir. O elenco do Vasco se reapresenta neste sábado, ou seja, amanhã, dia 6 de janeiro, para dar início à pré-temporada no CT Moacir Barbosa. No dia 8, segunda, a delegação viaja para o Uruguai. O clube ainda não definiu o grupo que vai disputar os primeiros jogos do Carioca e o grupo que viaja para a Punta del Oeste. Como o William Batista está com o time sub-20 na Copinha, ainda é preciso decidir quem vai ser o treinador do time que fica no Brasil. Por exemplo, é o Vasco, né, rapaz? É o Vasco que vai disputar esse campeonato, esse torneio, né? Lá no Uruguai. E vai ter ao mesmo tempo o Campeonato Carioca, que vai jogar com um time alternativo. Ainda falando do Vasco, o Vasco encaminhou a contratação de Robert Rojas, zagueiro do River Plate. O Vasco encaminhou a contratação de Robert Rojas, zagueiro de 27 anos que pertence ao River Plate. Ele deve ser emprestado até o fim desta temporada. Vasco e River negociam um empréstimo com a obrigação de compra caso Rojas cumpra metas que não foram divulgadas. A negociação foi primeiramente informada pelo jornalista Germán Garcia Grova e em seguida confirmada aí pelo GE. O zagueiro paraguaio estava emprestado ao Tigre da Argentina, mas o River Plate solicitou o retorno do jogador para emprestá-lo ao Vasco. Rojas é um desejo antigo da diretoria Cruz Maltina. Em agosto, por indicação aí do técnico Ramon Dias, o clube ficou muito perto de contratá-lo, mas a exigência de última hora do River travou as negociações. Rojas foi revelado no Guarani do Paraguai e chegou ao River Plate ainda em 2019. Pelo clube argentino, ele tem 98 jogos e 11 gols marcados. O zagueiro também é convocado com frequência pela seleção paraguaia. Então, é a segunda contratação do Vasco da Gama, mais um zagueiro, né? Já tinha trazido aí o João Vitor, confirmado o João Vitor, que já até está no Rio, né? De janeiro, chegou recentemente, e agora o Rojas, o Robert Rojas aí, mais um zagueiro que o Vasco contrata. Falar do Fluminense, Zenit anuncia a contratação de Nino, que deixa o Flusão.
o Zenit anunciou oficialmente na tarde de ontem, na madrugada na Rússia, a contratação de Nino, que deixa o Fluminense após 5 temporadas nas Laranjeiras. O zagueiro de 26 anos assina até junho de 2028 com o clube russo. Ele, assim como o volante André, era um dos principais cotados para deixar o clube em 2024. Enquanto o clube russo anunciou nas redes sociais a contratação do zagueiro, o Fluminense se despediu dele da mesma forma. Em postagem, o clube afirmou que sempre será a casa dele. Pois é, a proposta do Zenit para o Fluminense foi de 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões de reais. O clube terá direito a 60% deste valor, 16,2 milhões de reais. Quanto ao salário, a oferta para Nino é superior ao que ele receberia, né, quando quase se transferiu para o Tigres do México em 2022. Inicialmente, os russos ofereceram um salário que não havia agradado o jogador. Após um tempo, voltaram à carga e aumentaram a proposta pelo capitão tricolor, que aceitou os termos. Na negociação, o Fluminense se viu de mãos atadas. O contrato de Nino é válido até dezembro de 2024, mas o zagueiro recusou, na verdade, as ofertas de renovação para seguir o desejo de ir para a Europa. Esta era a última janela de transferência antes de ele poder assinar um pré-contrato e sair de graça. No acordo entre clube e jogador, qualquer proposta de fora do país, acima de 5 milhões de euros, seria aceita. Além do Zenit, o Nottingham Forest e o Real Betis sinalizaram a um empresário do jogador o interesse em contratá-lo. Porém, nenhuma outra proposta oficial chegou ao tricolor até a última atualização desta reportagem. É o Nino, né, rapaz? Agora, preocupação, né? O Fluminense. O Fluminense tem muito, eu estava até conversando com os amigos no grupo de resenha que a gente tem, lá no WhatsApp, e o Fluminense tem muitos jogadores velhos. O Nino é um zagueiro novo. O Fluminense tem que ir atrás agora de jogadores jovens, né? Porque, se pensando ao longo prazo, claro que o Fluminense foi campeão da Libertadores do ano passado, campeão carioca, né? E esse ano é um dos candidatos a títulos novamente, né? Mas o elenco do Fluminense é muito envelhecido. Esses dias eu estava contando uns 7 jogadores de mais de 30 anos, muito mais de 30 anos, né? Então, o Fluminense vai ter que dar uma enxugada aí e trazer jogadores novos. Liminar de Gilmar Mendes, do STF, recoloca Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. Pois é, após a manifestação do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonetti, o Gonetti Branco, e da Advocacia Geral da União, a última quinta-feira, ou seja, ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu liminar pelo retorno de Edinaldo Rodrigues para a presidência da CBF. A decisão de Gilmar veio pouco depois das manifestações solicitadas à PGR e à Advocacia Geral da União. A ação foi ingressada pelo Partido Comunista do Brasil, PSDB. Na decisão em caráter liminar, Gilmar Mendes, relator do caso, ressaltou que via evidente perigo de dano e citou a possibilidade de não inscrever o Brasil no pré-olímpico da Venezuela. O prazo termina nesta sexta-feira e a lista ainda não foi enviada pela CBF. Para evitar prejuízos dessa natureza, enquanto esta Suprema Corte se debruça sobre os parâmetros constitucionalmente adequados de legitimidade do Ministério Público na seara desportiva, faz-se necessária a concessão de medida cautelar apta a salvaguardar a atuação, ao que tudo indica, constitucional do ente ministerial, consubstanciada em diversas medidas judiciais e extrajudiciais manejadas em todo o país. Fecha aspas, diz trecho da decisão. Então o homem está de volta, né, rapaz? Edinaldo Rodrigues, novamente, é o presidente da CBF. Vamos falar do Corinthians. Corinthians desiste da contratação do Gabigol. O Corinthians encerrou as negociações com o Flamengo para a contratação de Gabigol. Mas tinha negociação? Essa é a minha pergunta. Tinha negociação
Porque a multa a gente leu aqui para vocês ontem, a multa de Gabigol para deixar o Flamengo, né, que ainda tem contrato com o rubro-negro de 1 ano, era muito grande, né? Era muito grande. 700 milhões de reais. Claro que ninguém vai pagar esse valor, né? Ninguém. Nem o time da Europa, se tivesse interessado no Gabigol, não iria pagar esse valor. Evidentemente. Sem um acordo financeiro com o Clube Carioca, a nova diretoria do Corinthians resolveu encerrar as tratativas e ir em busca de outros jogadores no mercado para a posição. A indefinição do Flamengo em negociar o jogador, neste momento, também foi outro fator que pesou para o Corinthians, que gostaria de contar com Gabigol no início da pré-temporada. O elenco retorna aos treinos no próximo domingo. O Corinthians considerou a proposta apresentada ao Flamengo muito boa e considerava a operação viável financeiramente, mas não enxergou vontade do clube carioca em avançar na conclusão do negócio neste momento. A tratativa direta com Gabigol não teve influência na desistência. Apesar de deixar a negociação, o Corinthians mantém boas relações com o Flamengo e não fecha as portas para negociações futuras entre os clubes. A possibilidade de troca de Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, porém, foi descartada neste momento. Os rumores de uma negociação com o Flamengo com Gabigol ganharam força após Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, ter ido à cerimônia de posse do presidente Augusto Melo. A boa relação entre as diretorias, no entanto, segundo apurou o GE, né, segue intacta, mesmo após o Corinthians encerrar todas as conversas envolvendo possíveis negociações entre os clubes, pelo menos neste momento. O Corinthians agora concentra esforços para reforçar o ataque de Mano Menezes em 2024. Além de um centroavante, o clube busca atacantes de velocidade. Meu amigo, eu disse aqui esses dias, o Corinthians é um clube muito endividado. O Gabigol é um jogador caríssimo. Gabigol no Flamengo ganha quase 3 milhões, gente. Quanto que isso? Vamos dizer que o Corinthians acertasse com o Gabigol. O Flamengo aceitasse a negociação. O Corinthians acertasse 3 temporadas com o Gabigol. Quanto daria isso? Eu sou horrível de matemática, mas não dá para fazer uma conta rápida aqui. Mas quanto daria isso para os cofres do Corinthians? Né? Meu amigo, é um trem doido, rapaz. Você tem um elenco cobrando direitos de imagem e você está indo atrás de jogadores caríssimos. Não dá para entender essa política aí do Corinthians, né? Sinceramente, não consigo entender essa política aí do Corinthians. Mas, né? Alguma coisa deve ter tido aí nos bastidores, né, gente? Porque para um dirigente do Flamengo ter ido na posse do novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, com certeza tinha alguma coisa, né? Tinha alguma coisa aí. Alguma coisa, certamente tinha. Mas os valores envolvidos aí, o que o Flamengo pediu, é fora de cogitação para o time do Corinthians, né? É melhor você contratar jogadores, formar um elenco que não tem, assim, várias estrelas, do que você contratar jogadores e contratar só um jogador bom, no caso do Gabigol, né? Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Pedir desculpa mais uma vez aí que o vídeo subiu tarde hoje, né? Porque já expliquei para vocês que tivemos um problema na conexão aqui da internet com o nosso computador, né, o nosso computador. Mas aí a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, sem problema, né? Espero eu que sem problema, pra gente falar aí da copinha que eu fiquei devendo para vocês aqui, tá bom? Obrigado então pelo carinho, obrigado pela companhia. Deixa o joinha aí nesse vídeo porque ajuda muita gente a sua curtida. Tem um espacinho de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos. Compartilha esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais, que também vai ajudar demais a gente. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, menino! Se inscreve aí, menina! Que vai ajudar demais a gente também. Não se esqueça de ir lá no sininho de notificações e escolher
lá a opção todas, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando subir um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijão no seu coração, abraço para vocês também, até daqui a pouquinho, se o nosso querido e bom Deus nos permitir, às 18 horas a gente volta com as notícias, as informações de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil, certinho? Combinado? Então um abraço para você, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, se Ele nos permitir. Tamo junto!